Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Carlos Matias, seja bem-vindo a essa aula. Nessa aula, nós vamos falar sobre bloqueios emocionais. Você vai entender definitivamente o que é um bloqueio emocional, como ele se apresenta na sua vida e quais são os impactos negativos que ele causa na sua vida, beleza? Então, é uma aula extremamente profunda, mas prometo que você vai entender definitivamente o que é um bloqueio emocional. Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com você. Do meu lado aqui esquerdo, eu tenho um monitor, onde às vezes eu vou olhar para a tela para poder trazer a informação para você. Então vamos lá. Esse tipo de conteúdo que eu estou trazendo aqui nessa aula não é o conteúdo que você encontra por aí na internet. Ele é o resultado de mais de 5 anos dos meus estudos particulares de desenvolvimento pessoal, onde eu aplico em mim os conhecimentos que eu adquiri e também ajudando as outras pessoas para poder romper bloqueio emocional. Então é algo extremamente profundo, extremamente importante e que vai fazer uma profunda diferença na sua compreensão sobre os bloqueios emocionais. Então nós vamos começar bem do comecinho. O que são os bloqueios emocionais? Bloqueios emocionais, de uma forma bem simples, é um padrão de pensamento que tem aí na sua mente que te impede que você realize algo que você deseja na sua vida. Por exemplo, gravar vídeos. Então, se você tem uma dificuldade em relação a gravar vídeos, provavelmente você tem um bloqueio emocional em relação à exposição que te impede de gravar vídeo. Então, é um padrão de pensamento seu que te impede que você faça as coisas que você quer, ok? Já já vai ficar mais claro para você. E é óbvio, como ele é emocional, um evento traumático que aconteceu na sua vida foi o causador disso. Eu vou explicar mais detalhes como é formado já já para você, você vai entender como é que isso acontece, tá? Bom, como é que isso impacta negativamente a sua vida? Como é que os bloqueios impactam negativamente a sua vida? Bom, você perde oportunidades, porque os bloqueios emocionais, eles não permitem que você faça algo que você imagina, que você quer. Por exemplo, vamos supor que você queira gravar um vídeo como eu estou fazendo aqui para colocar na internet, para colocar o seu conhecimento para frente, para as outras pessoas, mas existe um bloqueio aí que te impede de gravar vídeo, que te impede de falar com as pessoas, que te impede que você se exponha. Esse bloqueio te impede. Então ele te paralisa. Literalmente uma poda onde você perde inúmeras oportunidades na sua vida. Os bloqueios, eles são verdadeiros assassinos de oportunidades, tá? Bom, os bloqueios também, eles podem, depende do bloqueio, eles podem desgastar os relacionamentos. Depende do bloqueio. Você pode ter problema em relacionamentos amorosos, relacionamento com as pessoas, relacionamento com as pessoas do seu trabalho, relacionamento com, com a sua família, porque ele pode causar o rompimento desses relacionamentos. Não são todos os bloqueios, mas alguns bloqueios podem causar esse tipo de situação na sua vida. Existem bloqueios também onde as pessoas deixam de acreditar em você. Você começa a fazer algo e isso se repete, que você não conclui essas coisas na sua vida e as pessoas, com o passar do tempo, elas deixam de acreditar em você e aí você perde a credibilidade com os outros. Existe também, em função dos bloqueios, você acaba sendo autodesvalorizado, porque o bloqueio, como ele te impede que você tenha a sua máxima autoexpressão, ele te impede que você se converse, que você se comunique, que você realize, que você conclua, que você faça, que você, enfim, que você tenha a sua plenitude em expressão. Isso faz com que a sua autoimagem seja desvalorizada. Então, isso é um dos grandes impactos negativos que os bloqueios causam na nossa vida, tá? Lembrando que eu não estou falando que isso está necessariamente acontecendo com você, porque eu não conheço, mas você mesmo pode olhar, conforme eu vou explicando, você vai se autoanalisando, aí você vai perceber se isso tem a ver com você ou não, ok? Estou trazendo
uma nível de profundidade para você entender aqui. Bom, por que é importante você entender sobre os bloqueios emocionais? E mais importante ainda, por que é importante você romper os bloqueios emocionais, tá? Quando você rompe os bloqueios emocionais, você tem paz mental. Por quê? Porque na sua mente, na minha mente, enfim, na mente das pessoas que têm bloqueios emocionais, parece que tem uma maquininha que fica rodando o tempo inteiro, e essa maquininha que fica rodando na sua mente, que você não consegue identificar direito o que é, ela causa, é um dos causadores da ansiedade, porque esses bloqueios emocionais, eles ficam sempre se apresentando na sua vida. Ele é um dos causadores, não é o causador, o totalizador, mas ele é um dos causadores. Então, quando você rompe os bloqueios emocionais, você começa a ter uma queda natural de ansiedade na sua vida, ok? Você começa a ter mais leveza para que você faça as coisas sem peso na sua vida, porque um dos reflexos, uma das percepções dos bloqueios que as pessoas têm parece que elas carregam um chumbo nas costas. Isso é causado por causa do bloqueio emocional. Quando você começa a querer enfrentar um bloqueio emocional, parece que ele coloca um chumbo nas suas costas. E aí fica difícil você realizar, lidar com algo na sua vida, tá? Quando você rompe os bloqueios emocionais, você também fortalece os relacionamentos, porque a sua autoexpressão aos poucos, ela vai sendo recobrada, você vai tendo novamente o acesso à sua autoexpressão e você pode conversar livremente e fortalecer os relacionamentos com as pessoas. Você também pode começar a concluir coisas que antes você não conseguia concluir. Isso é causado dos efeitos dos bloqueios emocionais. Quando você rompe um tipo de específico de bloqueio emocional, você começa a concluir coisas, projetos pessoais seus que você não fazia, tá? E um novo mundo de possibilidade se abre à sua frente que antes não estava disponível. Beleza? Bom, como é que você percebe que você tem um bloqueio emocional? Como é que você percebe? O bloqueio emocional, ele depende basicamente 100% de você. Ou seja, se você vai fazer uma atividade onde depende 100% de mim, por exemplo, eu estou aqui na frente da câmera, olhando para a telinha aqui da câmera, aqui, gravando esse vídeo para você. Como essa ação depende 100% de mim, se eu tenho um bloqueio emocional que está ligado diretamente com a exposição, que está ligado diretamente com conversar com as pessoas em público, esse bloqueio emocional, ele se manifesta. Ou seja, eu preciso ser o causador da ação. 100% da ação precisa ser executada por mim. Beleza? Quando você vai executar uma outra ação, por exemplo, vamos supor que eu vou ajudar alguém que vai gravar um vídeo. Então, no meu local aqui está uma outra pessoa e eu vou estar nos bastidores ajudando a gravar esse vídeo. O meu bloqueio emocional, caso eu tenha, relacionado a conversar em público, me apresentar em público, ele não se manifesta. Por quê? Porque a apresentação em público não está dependendo 100% de mim. Eu estou fazendo uma parcela da atividade, mas eu estou no background, ok? Quando eu sou o 100% causador do evento, o bloqueio aparece e, normalmente, a gente sente reações físicas. As reações são as mais diversas possíveis. Por exemplo, a pessoa pode começar a transpirar, a pessoa trava, ela não consegue falar, a pessoa dá branco, a pessoa começa a gaguejar, a pessoa começa a dar tremedeira, a pessoa fica nervosa. Enfim, aparecem várias situações das mais diversas possíveis, porque o bloqueio emocional ele está sendo confrontado nesse exato momento. E quando ele é confrontado, ele dispara na sua mente e o seu cérebro descarrega uma quantidade muito grande de hormônios
para que você saia dessa situação. Você já vai entender que eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas é só para você perceber como é que você identifica isso. Então, depois dessa aula, você pode identificar, fazer o seu autoteste, por exemplo, pegar o seu celular e se filmar. Quando você faz o ato de pegar o celular, gravar, se autogravar, se você tem um bloqueio emocional, ele vai aparecer. E aí pode ser que você não consiga gravar o vídeo, ok? Ou pode ser que você tenha uma sensação muito ruim. E é isso que você precisa perceber. Se você percebe que você tem essa sensação ruim, você não gosta de, você não grava o vídeo, e essa sensação pode ser que você comece a gaguejar, trave, não sabe o que tem que falar, etc. É um indicativo que você tem um bloqueio emocional em relação à exposição, em relação a conversar com as pessoas, em relação a gravar vídeo, em relação a conversar com as pessoas em público, beleza? Quando você rompe esse tipo de bloqueio especificamente, a situação que acontece é que, do mesmo jeito que eu estou aqui gravando esse vídeo para você, passa a ser natural para você, beleza? Quando você tem o bloqueio, praticamente é impossível você fazer isso que eu estou fazendo. Então, agora, onde é que esses bloqueios estão instalados? Onde é que eles estão localizados na nossa mente, beleza? Os bloqueios emocionais, eles estão instalados na nossa mente inconsciente. Normalmente, os bloqueios são criados quando nós somos crianças, quando nós somos pequenininhos. É sabido pela ciência que até os 7 anos de idade, todas as crianças não têm filtros mentais. Ou seja, tudo o que a pessoa percebe, escuta e recebe de informação até os 7 anos de idade, pelo fato dela não ter um filtro mental, o que as pessoas falam, automaticamente entram na mente subconsciente e criam verdades absolutas, ok? Vai ficar mais claro já já para você. Então é importante saber que os bloqueios são criados, na nossa maior parte, lá na nossa infância. Por quê? Porque as crianças, elas não têm uma defesa mental onde ela pode ter discernimento se aquilo é certo, se aquilo é errado, e isso acaba entrando muito facilmente na nossa mente. Beleza? Então, eles estão gravados lá na nossa mente inconsciente. E o nosso inconsciente, ele é atemporal. Ou seja, diferentemente da nossa mente consciente, da nossa mente, nós temos a razão, onde na nossa mente que tem razão, a gente consegue identificar se algo é bom, se algo é ruim, se aquilo vai me ajudar ou se aquilo vai me atrapalhar, se aquilo que estão falando para mim vai me trazer conhecimentos ou oportunidades de negócios que vão ser boas para mim, na mente consciente a gente tem como analisar e julgar isso. Já na mente inconsciente, a nossa mente inconsciente ela é atemporal, ou seja, o que está gravado lá, ela só repete, ela parece um círculo, um disco riscado, e ela só repete a informação que está gravada lá. Por quê? Porque a mente inconsciente não tem discernimento. E é por isso que o bloqueio sempre se manifesta, ele sempre aparece, porque quando ele foi criado, em um determinado período da sua vida, normalmente quando você era criança, esse bloqueio se instalou de tal maneira que hoje ele se repete exatamente do mesmo jeito quando ele foi criado. Então, se você tem o bloqueio, você pode perceber que esse bloqueio vem se manifestando durante toda a sua vida exatamente do mesmo jeito. E às vezes ele impacta outras áreas da sua vida, mas a forma de se apresentar é muito similar, se não é a mesma, ok? Por quê? Porque ele está gravado e ele só é repetido, ele é trazido à tona pela nossa mente inconsciente. E a gente não consegue distinguir, não consegue perceber o que é que está provocando isso. E é por isso que a gente sofre com os bloqueios. Bom, os bloqueios, eles são executados de forma automática. Por que eles são executados de forma automática? Porque no nosso cérebro nós temos uma região que chama amígdala. Não é a amígdala da garganta, é a amígdala, uma área que nós temos no nosso cérebro. E essa amígdala, ela é conectada diretamente com os nossos sentidos.
Existe uma conexão direta com os nossos sentidos, onde a informação chega diretamente para a amígdala, e a amígdala identifica se aquela informação, aquilo que ela está percebendo, é uma ameaça para a gente. Quando ela detecta que aquilo é uma ameaça, automaticamente ela informa outras áreas do nosso cérebro. Estou trazendo de uma forma muito simples aqui, mesmo porque eu também não sou neurologista. Ela entrega a informação, dispara informações para o nosso cérebro, onde são descarregados uma quantidade muito grande de hormônios para que algo seja disparado e protegido. E é por isso, exatamente nesse momento, que quando isso acontece, os bloqueios emocionais que estão instalados lá na mente inconsciente, eles vêm à tona. É por isso que, por exemplo, se você tem dificuldade de se expressar em público, quando falam para você, vai conversar na frente das outras pessoas, automaticamente, pumba, você trava, começa a transpirar, começa a gaguejar, começa a ficar vermelho, as pernas começam a tremer. Tudo isso acontece numa fração de segundo. Por quê? Porque a nossa mente inconsciente, ela é milhões de vezes mais rápida do que a nossa mente consciente. E a mente inconsciente é onde, numa parte dela, do nosso cérebro, nós temos os nossos centros de emoção. E as emoções disparam tudo o que causa em você para que você, entre aspas, se proteja, como se você estivesse sendo ameaçado. Só que a nossa mente inconsciente, ela não tem a mesma percepção do que a mente consciente. A nossa mente consciente é racional, a gente consegue pensar, mas a mente inconsciente, ela não consegue ter essa percepção. Então, ela não consegue distinguir que você, na realidade, não está sendo ameaçado. Para ela, você está sendo ameaçado, e ela dispara uma série de eventos que causa e traz à tona o bloqueio que você sofre, beleza? Bom, o que eu quero dizer para você é que a culpa não é sua. Por quê? Os bloqueios emocionais, eles foram criados e foram causados por eventos provocados por terceiros, por eventos exteriores. E você foi impactado pelo bloqueio emocional. Então, teve alguém ou algum evento que causou isso em você. Você já vai entender já já. Como é que é formado o bloqueio emocional? O bloqueio emocional, ele é formado basicamente por 3 elementos. Uma história que você vivenciou na sua vida, normalmente quando você era criança. Uma emoção que se juntou, que apareceu ali na sua mente, junto com essa história, junto naquele evento específico que você estava presente, e um significado que a sua mente deu. Quando esses 3 elementos se juntam exatamente no mesmo momento, pumba, o bloqueio emocional é criado, ok? Então, nesse exato momento é criado um bloqueio emocional e aí você sofre para o resto da sua vida lidando com aquele evento que você carrega até hoje. Por exemplo, a timidez é um bloqueio emocional. Em algum momento, se você é tímido, ou se você conhece alguém que é tímido, exatamente desse jeito aconteceu com a pessoa que é tímida. Algo aconteceu lá na infância dela, provavelmente na infância dela, teve uma história da vida dela que se manifestou. Junto a essa história, ela teve uma emoção muito forte e um significado que foi atribuído, que ela atribuiu. O evento é externo, mas isso aconteceu tudo numa fração de segundo dentro da mente dela. Quando isso ocorre, pumba, o bloqueio emocional é criado e a partir daí a pessoa começa a lidar com o bloqueio emocional durante toda a vida. Só lembrando que a emoção é algo extremamente profundo e ele é extremamente forte. Quando a emoção aparece, a nossa inteligência cai. Então, quando a emoção sobe, a nossa inteligência cai. Então, um exemplo clássico disso você deve ter ouvido falar do evento lá que o Will Smith subiu no palco e bateu no apresentador. Por quê? Porque a emoção tomou
conta da mente dele, ele não conseguiu controlar aquela situação, a inteligência dele caiu e ele foi como se fosse um animal na frente do rapaz e acabou batendo nele, na frente de outras pessoas e se expondo na frente do mundo inteiro. A emoção é extremamente difícil da gente lidar. Você pode aprender a controlar, mas é praticamente impossível você ter 100% de controle das suas emoções, porque a gente pode ser fisgado por algo que dispara. E quando a emoção é disparada com uma força tão violenta, acontecem coisas horrorosas que, como você já viu por aí. Tá? Então, esses 3 elementos, eles formam o bloqueio emocional. Quando esses 3 elementos se juntam, formam um bloqueio emocional. A timidez é um bloqueio emocional. Outros eventos que vocês vão ver aqui são bloqueios emocionais, mas todos eles ocorrem exatamente da mesma maneira. Existe uma história, existe uma emoção envolvida, existe um significado, a interpretação, como você percebeu o mundo na sua frente, ali naquela situação, e você criou o seu bloqueio emocional. Quem cria o bloqueio emocional é você mesmo, e você vem lidando com isso a vida inteira. A sua mente faz questão de esquecer isso. Você vai ver que eu vou explicar um pouquinho mais à frente para você. Bom, quando é que os bloqueios começam a se tornar mais perceptíveis? Os bloqueios começam a se tornar mais perceptíveis quando nós somos adultos. Ou seja, quando a gente chega, vai trabalhar, ou quando a gente está na época da faculdade, por exemplo, e aí a pessoa, vou pegar de novo o exemplo do time, a pessoa precisa apresentar algum tipo de trabalho, e aí na frente da classe, e ela não consegue se expor na frente da classe, e aí ela acaba perdendo um monte de oportunidade. Às vezes ela deixa de concluir a faculdade pelo fato de ela ter que se expressar na frente das outras pessoas. Existem bloqueios também que impedem que as pessoas concluam coisas na vida dela. Por exemplo, impedem que elas concluam a formação de faculdade, alguma coisa do tipo. Por exemplo, eu tive esse bloqueio específico e eu acabei interrompendo. Eu estava na faculdade de Ciências da Computação, eram 5 anos, no 3º ano e meio eu tranquei a minha matrícula. A mentira que eu contava para mim a vida inteira é que eu não gostava da faculdade. Na verdade, eu não sabia que existia um bloqueio que me impedia de acabar alguma coisa. Eu vou falar um pouco mais desse tipo de bloqueio um pouquinho mais à frente. Mas é só para você ver os diversos tipos de bloqueio, como eles se manifestam. E eles se massificaram na nossa vida. Mas os bloqueios, eles estão por aí. Aqui estão os tipos de bloqueios mais comuns que as pessoas apresentam. Então, por exemplo, a pessoa tem bloqueio em relação a relacionamento amoroso. Ela começa a se relacionar com uma pessoa, aí fica um determinado tipo de tempo, depois ela rompe com essa pessoa, e depois começa com outra pessoa, depois rompe de novo com uma outra pessoa, e vai para outro relacionamento, e vai para outro relacionamento, e vai para outro relacionamento, e ela não consegue entender, achando que tem alguma coisa errada. Provavelmente ela acha que tem errada com as outras pessoas, e ela acha que nunca tem errada com ela, né? Mas se ela começar a olhar, ela vai perceber que o único elemento em comum que tem todos os relacionamentos é ela. Quando ela começa a perceber que ela está em 5 relacionamentos, 7 relacionamentos, 3 relacionamentos, e sempre dá o mesmo tipo de problema, opa, a única pessoa, o único elemento que está aqui em comum sou eu sou o causador. Será que eu sou o causador desse problema? E é aí que a pessoa começa a ter a primeira percepção que pode ter algo que ela está lidando, que ela não consegue perceber. Por quê? Porque o bloqueio é inconsciente, a gente não consegue enxergar, ok? Outro tipo de bloqueio, eu não preciso explicar muito, é a timidez. Quantas pessoas que você conhece que são tímidas? Quantas pessoas sofrem com a timidez? Um bloqueio complicado que muita gente sofre por aí é o bloqueio de acabativo, ou seja, a pessoa não consegue finalizar projetos pessoais. Lembrando, os bloqueios, eles dependem exclusivamente 100% da gente, não depende do outro, tá? Então, projetos pessoais, quem tem problema com problemas de acabativa, ela não consegue finalizar projetos
pessoais, onde depende 100% dela. Ela não consegue. Por quê? A mente, imagina o seguinte, a pessoa está começando a trabalhar num projeto dela, ela está extremamente empolgada, ela vai lá e começa a fazer e acontecer. Num determinado momento, a mente dela começa a sabotar e cria um novo tipo de ideia maravilhosa na vida dessa pessoa. E essa ideia começa a tomar corpo e a mente começa a fazer com que essa ideia nova seja muito mais interessante, de forma que começa a descarregar uma quantidade muito grande de hormônio, dopamina e etc., nessa nova ideia, para que a pessoa aborte o projeto antigo e coloque o novo em ação. Isso é extremamente comum. Porém, a pessoa que tem esse tipo de problema, ela não enxerga, ela é cega, ela é como se ela tivesse um tapume. A percepção dela é que ela está fazendo o melhor que ela pode fazer, o melhor do conhecimento dela que ela pode estar entregando. E as pessoas não conseguem entender. Essa é o tipo de percepção que a pessoa que sofre com esse tipo de problema de acabativa tem. As outras pessoas começam a criticar essa pessoa que não consegue acabar as coisas, os projetos dela pessoal, e ela começa a ser criticada, e aos poucos as outras pessoas deixam de acreditar nela, aos poucos familiares deixam de acreditar, aos poucos amigos deixam de acreditar, aos poucos negócios são perdidos por causa desse problema de acabativa. E a pessoa não consegue entender o porquê é que as outras pessoas estão se afastando, porque ela não consegue enxergar aonde está o verdadeiro problema. E o verdadeiro problema está com um bloqueio de acabativo, ok? Eu, por exemplo, eu sofri com isso, nesse bloqueio que eu trouxe aqui exemplo. Eu não concluí a faculdade, só para você ver como ele se manifesta. Esse é um dos exemplos que isso me causou na minha vida sobre o problema da acabativa, tá? Bom, agora, bloqueio de vendas. A pessoa que sofre com bloqueio de vendas, ela não consegue vender nada na vida dela. Tudo que falam para ela vender, para ela se expor, que ela se sente envergonhada, se sente humilhada, se sente ridicularizada na frente das outras pessoas, porque existe um bloqueio relacionado a vendas. E essa pessoa, se ela vai trabalhar na área de vendas, ela sofre, porque ela não consegue ter resultados e automaticamente ela é despedida em relação à função de vendas. Ela não consegue ter resultados expressivos ou sequer, às vezes, não consegue ter nenhum tipo de resultado porque ela não consegue vender. Esse é um dos tipos da ação do bloqueio de vendas. Uma outra ação que o bloqueio de vendas pode trazer é a sensação ruim que a pessoa tem quando oferecem algo para ela comprar. Quando oferecem algo para ela, alguém oferece algo para ela comprar, ela sente uma sensação ruim e ela quer fugir dali. Não é para todas as pessoas que acontece isso, mas a pessoa que tem esse bloqueio de vendas, ela tem essa sensação, pode ter essa sensação que ela, quando alguém oferece algo para ela comprar, ela quer fugir dali. Outro tipo de bloqueio que a pessoa pode ter é falar em público, ou seja, a pessoa começa a tremer, trava, não consegue se expressar na frente das outras pessoas, não consegue trazer informação que pode contribuir com muita gente. Outro tipo de bloqueio é relacionado ao merecimento. A pessoa pode não conseguir construir nada na vida dela. Ela pode até ter algo, mas em algum momento o bloqueio de merecimento que ela tem faz com que ela comece a perder coisas. Isso acontece tudo de forma inconsciente, tá? Lembrando que todos os bloqueios dependem 100% da nossa capacidade, ou seja, de nós fazermos algo. Então, se de repente a pessoa tem bloqueios de merecimento e ela tem muito dinheiro, ela consegue prosperar na vida dela, pode olhar que provavelmente essa pessoa, ela não está, o exercício da função dela não é ela quem realiza o merecimento, ela faz parte de um processo onde ela recebe. Agora, se você colocar essa pessoa isolada para que ela construa algo, provavelmente ela vai começar a perder as coisas, porque o bloqueio faz com que essa pessoa perca.
relação bloqueio de valorização. Essa pessoa que tem o bloqueio de valorização, normalmente o bloqueio se manifesta com que ela se junte com pessoas que vão desvalorizar essa pessoa, de forma que pessoas que vão fazer essa pessoa se sentir humilhada, se fazer desprezada. E aí pode ser que ela acabe arrumando relacionamentos onde sempre tem um padrão de repetição, onde as pessoas abusam dela, ela é desvalorizada, ok? Outro tipo de bloqueio é o bloqueio de realização. A pessoa não tem a capacidade, ela não consegue concluir e realizar algo na vida dela, ela não se sente capaz de realizar algo. Ela até tem um conhecimento, pode ser muito inteligente, mas ela não consegue entrar em ação, ela não consegue entrar em ação e ela não consegue fazer as coisas para que ela tenha os resultados na vida dela. Bom, como é que é a estrutura do bloqueio? O bloqueio parece uma cebola, tá? Existem vários bloqueios, todos nós temos vários bloqueios, né? Alguns mais, outros menos. Não dá para a gente saber especificamente. E tem muita gente aí porque disfarça que é o super-herói que não tem nenhum bloqueio. Na verdade, ele está se bloqueando dele mesmo porque o bloqueio já está lá. Mas todo mundo, de uma forma muito, muito simplória, todo mundo tem bloqueios de uma forma ou de outra quando a pessoa precisa fazer algo na vida dela, tá? O problema é que as pessoas, elas querem se mascarar, querem se defender, se proteger para não apresentar a vulnerabilidade dela, a fraqueza dela, o ponto fraco dela, tá? Então, os bloqueios parecem uma cebola e existem várias camadas. Quando a sua mente esconde o bloqueio que mais te machucou, porque o bloqueio que te mais machucou é uma ferida emocional, ele está guardado mais no centro dessa cebola, ou seja, no centro da nossa mente, e a nossa mente ela vai entregando os bloqueios que nós estamos prontos para romper. Então, se você tem algum tipo de questão que você não consegue acessar, é porque você não vai conseguir acessar a informação muito delicada, enquanto você não vir rompendo os bloqueios superiores até que a sua mente te dê permissão para que você rompa o bloqueio principal, ok? Mesmo porque o bloqueio principal, de uma forma ou de outra, ele está relacionado com bloqueios superficiais ou mais superficiais que você precisa romper. Bom, os bloqueios, eles comprometem várias áreas da nossa vida, várias áreas. E a gente não tem clareza nenhuma do estrago que o bloqueio causa. Vou trazer exemplo aqui para você entender do bloqueio da timidez, o quanto ele compromete a vida de um tímido. Então, a área de relacionamento pessoal de um tímido é comprometida. O relacionamento amoroso do tímido é comprometido. O relacionamento com as pessoas desconhecidas também é comprometido. Todos eles, porque depende do tímido se comunicar, se relacionar com as outras pessoas. E o bloqueio, esse tipo de bloqueio impede que o tímido tenha, em qualquer nível de relacionamento, algo muito mais profundo. Ele também compromete a saúde emocional, porque a pessoa, ao passar do tempo, ela vai se debilitando e vai percebendo que tem alguma coisa que está errada com ela, que ela é diferente das outras pessoas. Isso acaba impactando emocionalmente outras pessoas. Eu já escutei casos de quem é tímido num nível mais severo, que parece que a pessoa é como se fosse uma droga da mente. A pessoa se fecha, ela fica presa no mundo mental dela e ela não consegue sair para o mundo exterior. A comunicação interpessoal dessa pessoa, ela é comprometida, fica comprometida, ou seja, ela é uma pessoa de poucas palavras, ela não consegue se expressar, ela não se permite falar coisas erradas, ela não se permite falar besteira, não se permite dar risada com os próprios erros que ela comete. O trabalho dela também, por consequência, é comprometido, porque essa pessoa que é tímida, ela sempre vai procurar um trabalho onde ela trabalha no background, ou seja, ela nunca vai pegar um cargo de liderança para gerenciar a equipe, para poder
tomar a frente para poder pegar uma equipe de venda, ela nunca vai pegar esse tipo de trabalho porque o bloqueio impede, a pessoa foge desse tipo de situação, como foge o diabo foge da cruz. A autoconfiança dela também é comprometida, porque como ela não consegue se expressar aos poucos, com o passar dos anos, isso vai deteriorando cada vez mais a autoconfiança, e aí chega ao ponto onde ela não confia em fazer algo mais para ela, que ela não se sente capaz. Mesmo que ela seja capaz, mas com o tempo ela vai achando que não é capaz de realizar as coisas. A autoestima dela também é derrubada a passos assim muito rápidos, porque em função de toda essa questão relacionada ao relacionamento que é dificultado na vida dela. A autoexpressão dela nem se fala, ela não consegue se expressar, ela não consegue se comunicar de uma forma efetiva, não consegue ser espontânea com as outras pessoas, isso fica extremamente debilitado. E a liderança dela, mesmo que seja uma pessoa extremamente capacitada para a liderança, pelo fato de ela ser tímida, ela tem uma dificuldade enorme de liderar projetos, liderar pessoas, porque tudo que envolve que ela tem que se apresentar na frente das outras pessoas, isso gera um desconforto enorme para ela. Então, só para você ver um exemplo básico onde uma pessoa que tem o bloqueio da timidez, tudo isso é comprometido. E a pessoa nem percebe. Ela acha que só pelo fato dela ser tímida, está tudo certo. Ela vai seguindo pela vida. Mas tudo isso aqui, se a gente for olhar mais profundo, a gente vai acabar achando outras áreas da vida dessa pessoa que estão comprometidas, mas todas essas áreas estão comprometidas. E aí a pessoa, ela não consegue realizar os sonhos que ela quer para a vida dela, exatamente por causa desse bendito, desse bloqueio. E aí, aonde normalmente estão instalados os bloqueios? Já que a gente já sabe que os bloqueios estão instalados lá no inconsciente. Os bloqueios, normalmente, eles estão instalados na nossa identidade. E é por isso que, às vezes, a pessoa vai fazer treinamento para poder falar em público e ela não consegue falar em público. Ela tem até o conhecimento, ela tem a técnica, mas ela não consegue, porque o bloqueio ele está ligado, conectado diretamente lá na área do seu ser, na área da sua identidade. E as técnicas que a gente aprende por aí para poder falar, cursos de oratória, coisas desse tipo, são técnicas, habilidades que a gente adquire, são habilidades na área do fazer ou na área do ter. Esse tipo de habilidade, normalmente na área do fazer, esse tipo de habilidade não causa o efeito necessário, porque o bloqueio ele é anterior, ele está na camada interior, na área da identidade, e o bloqueio impede que a pessoa pegue aquela habilidade, aquele conhecimento que ela adquiriu e coloque isso para executar. E é por isso que às vezes a pessoa faz cursos, por exemplo, de oratória, mas ela não consegue falar. Ela trava, ela continua travando, porque o bloqueio está lá instalado. Então não é a falta da habilidade, é o bloqueio que está instalado que impede que você faça as coisas que você quer. Então, se você quer romper o bloqueio, precisa primeiro identificar onde é que está instalado. Normalmente ele está na área da identidade, na área do seu ser, para que depois que você rompa esse bloqueio, aí você pega todo o conhecimento que você tem, que é a área da sua capacidade, a sua área de fazer, e aí você começa a botar em ação e começa a executar. Pode ser que no meio do caminho outros bloqueios se manifestem, outros bloqueios apareçam, que é comum. Normalmente a gente tem muito mais do que 2, 3 bloqueios, e a gente, em algum momento, se depara com esse bloqueio na nossa frente, e a gente precisa tratar, olhar e curar esse bloqueio. Quando a gente cura o bloqueio, a passagem fica livre, ou seja, a passagem da área básica do seu ser, da área da identidade, ela se manifesta para a sua área que você faz as coisas, que você tem a capacidade de realizar as coisas, e aí, por consequência, você consegue ter as coisas, você merece, e isso se manifesta na sua vida. Beleza?
E aí está a grande questão, que tem muita gente que fica oferecendo coisas aí na internet, onde a pessoa fica oferecendo o bendito do ter. Ah, eu tenho um carro, eu tenho uma vida espetacular, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você percebe que não funciona. Se a pessoa que tem o bloqueio estão oferecendo algo lá em cima no ter para ela não consegue ter aquilo. Só que ela também não consegue enxergar que ela tem uma limitação, um bloqueio que impede com que ela trafegue a área da exposição dela para depois fazer as coisas que precisam ser feitas e, por consequência, ter as coisas. Vamos pegar o exemplo do tímido de novo. O tímido, o bloqueio está na área do ser. Ele é um bloqueio que está lá impedindo que essa pessoa se comunique com as outras pessoas, ok? Então, ela não consegue, essa pessoa que é tímida, ela não consegue se comunicar com as outras pessoas, porque o bloqueio, quando ela vai falar, que é a área do fazer, a comunicação, por exemplo, ela não consegue se expressar, porque o bloqueio está no nível anterior e o bloqueio impede que ela fale, impede que ela se comunique, ok? E aí, por consequência, essa pessoa tem dificuldade de criar relacionamentos na vida dela. O que ela enxerga é que ela tem dificuldade de criar relacionamento, mas ela não consegue, provavelmente ela não consegue identificar aonde nasceu o bloqueio. Isso ela não é claro para ela. E ela sofre com isso. Essa pessoa sofre, porque ela vê só o que acontece, se manifesta na vida dela. Beleza? Bom, vamos entrar aqui agora na área dos bloqueio trino. Como eu já disse, normalmente todos nós temos mais de um bloqueio. Normal a gente ter mais do que um bloqueio. Vou pegar exemplo de novo do tímido, onde o tímido tem 3 tipos de bloqueio, ok? Vai ficar claro para você ver e isso vai se repetir para os outros tipos de bloqueio, cada um com a sua especificidade, ok? Então, a pessoa que é tímida, que ela já tem o bloqueio da timidez, ela tem o medo da vergonha de se expor. Lembrando que a vergonha é algo que nasce da profundeza do cérebro da pessoa e ela é extremamente forte e impede que a pessoa se comunique com o mundo exterior, se comunique com as pessoas. Por isso que ela não consegue fazer, porque o bloqueio está ligado com a vergonha e ela não consegue se expor. Essa pessoa, vamos supor que ela tem uma questão relacionada com vendas. Normalmente o tímido tem questões relacionadas com vendas, porque a venda exige se relacionar com as outras pessoas. E o tímido não gosta de se relacionar com as outras pessoas. Não porque ele não quer, mas é porque ele tem o bloqueio da timidez. Se ele tem uma experiência na vida dele, onde ele teve uma situação que ele experienciou lá na infância dele, que ele foi, por exemplo, oferecer algo para alguém, e a experiência dele que aconteceu criou um bloqueio relacionado a vendas, uma experiência completamente negativa na vida dele. Essa pessoa tem 2 bloqueios, nesse caso aqui específico, e um bloqueio retroalimenta o outro. Então, quando a pessoa tem o bloqueio, é tímida e tem o bloqueio de vendas, e ela vai, por exemplo, trabalhar para expor alguma coisa para vender para as outras pessoas, a dificuldade que ela tem, que ela enfrenta por causa do bloqueio da venda, fortalece o bloqueio da timidez, trazendo mais força para esse bloqueio da timidez, e o bloqueio da timidez também traz mais força, impedindo que essa pessoa venda alguma coisa. Ou seja, porque os dois estão ligados com o relacionamento com as pessoas, estão ligados com o medo da exposição, estão ligados com o medo do julgamento, estão ligados com a vergonha que essa pessoa possa vir a sofrer, e eles começam a se retroalimentar. E aí a pessoa tem muita dificuldade em vender alguma coisa, e aí quando ela vai trabalhar com algo relacionado a vendas, é um fracasso, ok? Por quê? Porque tem 2 bloqueios aí que ela não percebe, ou seja, ela não tem só o bloqueio da timidez, ela também tem o bloqueio que está relacionado a vendas, que impede que ela evolua e conquiste coisas na vida dela. Ou seja,
é uma pessoa que lida com questões relacionadas a finanças, provavelmente lida com questões relacionadas a finanças. Já essa mesma pessoa, imaginemos que ela tenha o bloqueio, também tem o bloqueio de acabativa, ou seja, ela tem o trio, parada dura, dos 3 bloqueios, timidez, bloqueio de vendas e o bloqueio de acabativa. Ou seja, essa pessoa também teve um outro evento traumático na vida dela, onde ela sofreu uma experiência negativa que criou o bloqueio da acabativa e essa pessoa não consegue concluir nenhum projeto pessoal na vida dela. Essa pessoa, ela é sempre extremamente criticada por ela sofrer esse tipo de questão. E quando ela sofre essa questão, ela se sente humilhada e envergonhada porque ela não conseguiu cumprir com a palavra dela, com o compromisso que ela teve. Automaticamente aparece a vergonha e há um sentimento de humilhação que fortalece o bloqueio da timidez e, por consequência, o bloqueio da timidez fortalece o bloqueio da acabativa. Ou seja, essa pessoa passa a vida inteira lidando com questões de timidez e de não concluir projetos pessoais. O futuro que essa pessoa tem ela está aprisionada em pelo menos 3 bloqueios que impedem com que ela faça algo na vida dela. E aí, assim, quando chega nesse momento, a pessoa se sente extremamente culpada. Ela começa a achar que ela está errada, mas ela não enxerga que no pano de fundo, dentro da mente dela, tem, por exemplo, esse bloqueio trino, que é muito comum de acontecer. Eu, por exemplo, tive os 3 bloqueios, exatamente esses 3 bloqueios, e graças a Deus eu consegui romper esses 3 bloqueios. E a sensação de rompimento desses 3 bloqueios, cada um no seu tempo, é maravilhoso. A gente para de sofrer com algo que antes sofria a vida inteira, beleza? Bom, futuro provável dessa pessoa é que ela vai enfrentar dificuldade pela frente na vida dela. Esse é o futuro provável. Se é que ela já não está enfrentando algum tipo de dificuldade, pode ser leve, moderada ou grave. Então, se essa pessoa não cuidar dos bloqueios dela, vai piorar com certeza, porque os bloqueios eles vão ficando mais fortes conforme os anos vão se passando, beleza? Bom, os tipos de dificuldade que podem aparecer nas pessoas que têm bloqueios, um ou mais bloqueios. Não estou falando que todos eles vão aparecer, mas pode acontecer esses tipos de dificuldades. Tá? A pessoa pode enfrentar depressão, sentimento de inferioridade, vitimismo, falta de amor próprio, ela se sente estagnada, ela não tem foco e ela se sente isolada. Esse é um cenário que pode aparecer, um ou mais cenários que podem aparecer na vida dessa pessoa. E essa pessoa sofre calada, porque ela não consegue entender o que é que está acontecendo, porque quem está causando todo esse monte de estrago na vida dela são os benditos dos bloqueios. Tá? Bom, mas quem sou eu agora, que estou falando todo esse montoeiro de coisa aqui para você? Quem sou eu para falar tudo isso para você aqui? Mas antes de eu falar quem sou eu, deixe as outras pessoas que me conhecem um pouquinho mais contarem um pouquinho sobre mim, ok? Bom, então deixa eu me apresentar também. O meu nome é Simone Lima, eu sou psicóloga hoje. Isso também tem muito de contribuição do Carlos, né? De você. Eu comecei o meu trabalho de psicologia porque, assim, eu já era formada há um tempo, há 11 anos, mas eu não sabia exatamente lidar com as minhas emoções. Então, eu tinha conhecimento teórico, mas eu não sabia exatamente aplicar em mim. E também eu não via exatamente como, assim, nossa, meu propósito, naquela época. E aí, quando eu comecei a realmente me aprofundar no autoconhecimento, que foi com o apoio do Carlos também, eu comecei a entender algumas coisas que eu vou falar aqui. Uma delas é sobre, por exemplo, teve uma situação que eu estava lidando, né? Logo que eu comecei a trabalhar como psicóloga, que eu queria colocar meus conteúdos nas redes sociais, eu comecei, assim, a ter um certo
uma certa insegurança de, eu não sei como fazer funil de vendas automático no marketing, eu não sei como fazer página de venda, ou eu não sei como fazer tal coisa, ou seja, tudo coisa técnica. E numa conversa contigo, Carlos, eu entendi, a gente trouxe essa clareza, né, de um ponto cego, ou seja, eu não sabia que, na verdade, bem no fundo, era um medo de me expor. Então, eu tinha medo, né, medo de ser criticada, então, por isso, eu acabava me sabotando. Eu tinha medo de colocar vídeos nas redes sociais, eu tinha medo do que os outros iam pensar, e por isso, eu dava justificativa sem querer, né, porque algumas coisas que a gente não sabe, que não sabe, eu acabei, eu estava dando essa justificativa de que, na verdade, era algo técnico, mas bem no fundo eu tinha esse receio, né, de colocar os vídeos nas redes sociais e ter essa exposição, receber crítica, isso era uma coisa que eu tinha medo, e com a conversa contigo, eu consegui primeiro, reconhecer isso, reconhecer que bem no fundo eu estava com vergonha, eu estava com medo, eu estava com insegurança, e isso me gerava essa trava, e por o fato de eu reconhecer, a gente, nesse processo, a gente conseguiu trabalhar isso, né? Trabalhar no sentido de eu simplesmente colocar o meu conteúdo no mundo, independente se as pessoas fossem aceitar ou não, me julgar ou não, simplesmente eu percebi que as pessoas que querem saber do meu conteúdo, elas vão receber o conteúdo, e as que não querem, tá tudo bem também. Tá tudo bem, elas não querem, elas simplesmente vão embora. E ok. E isso, o que se abriu disso foi que hoje, por exemplo, eu tô com quase não, eu já passei de 500 mil seguidores em todas as redes sociais. E se isso não tivesse acontecido, se eu não tivesse entendido isso, eu ainda estaria travada lá, achando que tinha algum problema técnico que eu não sabia, alguma sabotagem que a minha mente estava falando assim, não, não faz isso, que eu não entendia. Então, se eu não tivesse tido teu apoio, eu não estaria hoje assim com vários seguidores, não teria vários clientes também hoje. Talvez eu não sei nem se eu estaria atuando na psicologia. E eu também não teria tido várias oportunidades que eu estou tendo hoje, como palestrar para várias empresas. E eu super recomendo o teu trabalho. O teu trabalho, assim, é fenomenal. Eu desconheço uma pessoa que faz com tanta profundidade. Eu realmente recomendo, assim, ó, sem, sabe, sem olhar, sem... Como é que se diz? Tem uma palavra que geralmente as pessoas falam. De olho fechado. Eu recomendo o teu trabalho de olho fechado, de verdade. Eu confio demais em qualquer situação, seja para eu lidar, digamos, com qualquer situação. Eu tenho certeza que você apoia, que você ajuda, que você sabe realmente o caminho, o passo a passo. Inclusive, é o que ainda acontece porque assim, as pessoas falam, psicóloga não tem problema, né? Psicóloga sabe se virar, não sei o quê. Não é assim, todos nós precisamos, né, de apoio. Então, quando eu estou em alguma coisa que eu preciso lidar, eu ligo para o Carlos e falo, Carlos, por favor, me ajuda, eu estou lidando com essa situação, isso, aquilo. E na hora você me tira desse espaço de uma forma que poucas pessoas conseguem, que eu realmente, você tem um diferencial absurdo. Então, eu super recomendo o teu trabalho, viu? Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Otávio, eu tenho 41 anos e recentemente eu precisei da ajuda do Carlos e a gente fez um trabalho juntos e foi sensacional a forma como é que os meus bloqueios foram trabalhados, né? Eu tive um episódio na minha vida em que foi um momento de união de pessoas, de demonstração de amor e carinho, e que eu tive um início de pânico, me deu uma crise de ansiedade naquele momento, e que não era para ter acontecido num momento como aquele. Qualquer pessoa se sentiria feliz e acolhido naquele momento, né? Era um momento de despedida, mas era um momento de felicidade, de transmissão de amor. E eu liguei para ele e falei, Carlos, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque eu tive uma emoção e eu precisei me controlar para poder viver o momento, né? E eu não estava sozinho, eu estava com filhos junto,
né? E eu falei assim, eu preciso entender, porque eu estou em busca de respostas e eu tenho tido sentimentos em determinadas situações que não deveriam corresponder às situações, né? E ele falou, você quer analisar isso? Se você quiser, eu vou te fazer algumas perguntas, vai para um lugar calmo. E ele fez uma única pergunta que já me desmontou, né? Que foi assim, qual foi o momento, tenta lembrar um momento da sua vida onde eu vivi todas essas sensações que eu fui vivendo ao longo dos últimos meses em um único momento da vida. Ele me fez essa pergunta. Pega todas as emoções que você andou vivendo e que estão sinalizando na sua mente e tenta lembrar o primeiro dia que você sentiu isso e se isso tudo aconteceu junto. E aí me veio a lembrança do dia e várias fichas começaram a cair. Eu passei assim, praticamente uma semana chorando e descobrindo coisas, né, e lembrando de momentos e muitas coisas foram se desbloqueando e aparecendo em mim, até comportamentos que eu comecei a olhava no celular, vendo mensagens que eu mandava no celular para amigos e em grupos, que eu passei a não me reconhecer, falar, nossa, uma criança que estava lidando ali, né? Então, é isso, achei que foi assim um divisor de águas na minha vida. Acredito que eu tenha, todo mundo tem, né, vários tipos de bloqueio, mas esse era um pesado que estava atrapalhando a minha vida e que o Carlos, assim, numa conversa me ajudou. Eu pretendo continuar fazendo o meu trabalho com ele e evoluindo cada vez mais para uma vida melhor, mais feliz e desbloqueada. Um grande abraço, Carlos, muito obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Micheline Pereira e é um prazer poder falar para vocês sobre o Carlos Matias e a capacidade que ele tem de impactar vidas. Numa conversa, uma das situações que ele impactou a minha vida foi numa das conversas que tivemos, em que ele trouxe para mim um jeito meu de ser que vinha desde criança, no qual eu causava para mim e para minha vida uma série de injustiças simplesmente por não falar aquilo que estava aqui no meu coração, aquilo que estava engasgado, por medo da resposta ou da reação das pessoas, por medo da minha própria liderança. Então, numa única conversa, ele destravou isso dentro de mim e eu consegui completar um curso que eu tanto amo e seguir em frente, deixando de causar injustiças para mim e para minha vida. Isso é o que o Carlos pode fazer por você também. Olá, pessoal. Estou passando aqui para deixar um depoimento para vocês sobre o Carlos Matias, né? O que se tornou possível na minha conversa com o Carlos Matias. Eu tive um momento que eu estava completamente travado, né, com relação ao meu relacionamento. Estava preso em alguns pontos que eu não via saída, não sabia como resolver, né, com grande possibilidade de esse relacionamento não mais existir. E o Carlos foi fundamental para que eu mudasse a minha maneira de pensar, que eu pudesse sair daquele espaço, daquela armadilha mental que eu estava, e ter uma perspectiva de enxergar e agir completamente diferente do que eu estava naquele momento. Isso me trouxe atitude, eu tomei atitude que eu não estava querendo tomar. Isso me trouxe leveza, isso me trouxe paz de espírito, e eu tive a oportunidade de reconciliar o meu relacionamento. A partir da conversa que eu tive com o Carlos, ele me trouxe isso. E isso foi muito importante, muito impactante para mim. E eu quero te reconhecer
e te agradecer, Carlos, pelo que você me proporcionou naquele momento, né? E fez uma profunda diferença na minha vida. Muito obrigado, ok? Um abraço. Bom, eu sou um ex-tímido, o meu nome é Carlos Matias, hoje eu tenho 51 anos, não sei quando é que você vai ver esse vídeo, mas quando eu gravei o vídeo eu tenho 51 anos. Eu sou programador de formação e eu participo há mais de 5 anos de treinamento de desenvolvimento pessoal de nível avançado, há mais de 5 anos. Porque, como eu já disse, eu sofri os bloqueios e eu passei por diversos estágios, inclusive aqueles 3 bloqueios, eu cuidei de mim, rompi os 3 níveis de bloqueios e outros bloqueios que eu tinha na minha vida. E hoje eu tenho a liberdade de estar aqui conversando com você, gravando esse vídeo longo para entregar esse conhecimento para você, ok? E hoje eu faço parte do programa de elite. Eu sou um dos 17 brasileiros, faço parte de um programa de elite da maior empresa de desenvolvimento pessoal do mundo. E nesse programa de elite eu ajudo outras pessoas e também me ajudo a romperem outros tipos de bloqueios, outro tipo de coisa muito mais profunda que a nossa mente entrega para a gente e que limita a gente, ok? Por isso, eu estou trazendo esse tipo de conhecimento para você. E romper bloqueio emocional se manifestou na minha vida como a minha missão de vida. Quando eu descobri isso, que romper bloqueio emocional era a minha missão de vida, verdadeiramente eu não queria trazer essa informação ao público, porque foi algo extremamente difícil para eu poder lidar, porque como eu sou programador de formação, eu não queria trazer todo esse conhecimento a público, mas a hora que eu percebi que essa era a minha missão, eu me comprometi em trazer e ajudar as pessoas que têm bloqueios emocionais. É algo que realmente mexe muito comigo e eu estou extremamente comprometido em ajudar as pessoas que sofrem com bloqueios emocionais, porque eu sei que faz muita diferença quando a pessoa rompe um bloqueio emocional na vida dela, ou mais de um bloqueio emocional na vida dela, como a vida pode se mover, ok? Bom, como é que eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar da seguinte maneira. Se tudo que você viu aqui fez sentido para você e você tem bloqueio emocional, eu posso te ajudar a mapear os seus bloqueios emocionais, ok? Aqui abaixo desse vídeo vai aparecer um formulário, um botão para você se inscrever para que você mapeie os seus bloqueios, ok? Esse é o primeiro estágio onde eu vou te ajudar. Você vai ter acesso, quando você se inscreve, a uma aula gravada com um exercício extremamente profundo, onde eu vou te guiar por esse exercício inteiro para que você se conecte com tudo o que aconteceu na sua vida, que provavelmente você não tem nem ideia o que aconteceu. Eu vou estar te guiando de uma forma gravada. E depois que você fizer todos os exercícios, você vai ter a oportunidade, dentro da plataforma, de agendar um horário comigo, desde que você esteja com todo o exercício cumprido, você vai agendar um horário comigo, vai mandar o seu exercício para mim e a gente vai juntos olhar o seu caso específico. Eu vou estar ali ao vivo junto com você para poder te ajudar a identificar quais são os tipos de bloqueio que você tem. Então, o que é que você vai descobrir nesse pacote de sessão de mapeamento? Você vai descobrir quais são os bloqueios que hoje estão disponíveis e acessíveis para você. E mais ainda, se você tiver evidência, eu vou te falar, você tem esse bloqueio, pode ser que você não lembre, porque a nossa mente bloqueia, como eu já disse, pode ser que ela bloqueie e você não consiga acessar essa informação, mas eu já vou te indicar qual o tipo de bloqueio que você tem e eu vou te dar a trilha para que você descubra o bloqueio. Quando a sua mente te liberar, quando liberar o acesso para essa informação, você vai ter a oportunidade de romper esse bloqueio, ok? O que mais que você vai descobrir nessa sessão? Como esses bloqueios
que você tem vem impactando negativamente a sua vida, como eles causam problemas, verdadeiros problemas na sua vida que você hoje não faz nem ideia. Como eu trouxe ali a história do tímido. Toda aquela área comprometida, você vai ficar sabendo exatamente o que é que o seu bloqueio está te causando. Você também vai descobrir como esses bloqueios vêm deteriorando a sua vida desde a sua infância. Exatamente, desde a sua infância. Eles vêm deteriorando a sua vida, porque eles estão lá, em algum momento eles foram criados lá na sua mente, aí na sua mente, e eles estão impactando até hoje isso aí. Se você não cuidar, vai piorar e você vai acabar perdendo grandes oportunidades na sua vida, como você já perdeu. Se você tem bloqueio, você já sabe que perdeu grandes oportunidades na sua vida. Você também vai descobrir como eles vêm impactando negativamente os seus relacionamentos, principalmente com as pessoas que você mais ama. Você vai perceber que os bloqueios, não importa quais são o tipo de bloqueio, de uma forma ou de outra, ele impacta negativamente o relacionamento com as pessoas mais próximas de você, que você mais gosta. E ele faz com que você se distancie das outras pessoas. E por último, depois, nessa sessão ao vivo, eu vou te mostrar os próximos passos para você começar a romper os seus bloqueios. Nessa sessão, você não vai romper bloqueio nenhum, eu só vou mapear os seus bloqueios e vou te mostrar quais são os bloqueios que estão disponíveis aí na sua mente, que você hoje talvez nem enxergue, e eu vou te dar o caminho para que você dê o próximo passo para romper. Então, se tudo que eu trouxe aqui fez sentido para você, você pode clicar no botão aqui abaixo, se inscrever, ter acesso a esse conteúdo, e eu falo para você que ele é extremamente profundo, e o meu compromisso é que depois que você mapeie, que você esteja comigo ao vivo, para que eu te dê o direcionamento para que você transforme a sua vida de uma forma completamente diferente que antes não estava disponível. Então, se você fez sentido, sofre com os bloqueios, e se você sofre com os bloqueios que você, na sua vida, se inscreve. Eu tenho certeza absoluta que um novo mundo de possibilidades vai se abrir para você. Beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Ele é um conteúdo extremamente valioso e eu fiz com muito carinho para quem sofre com bloqueios emocionais. Beleza? Obrigado. Te vejo lá na sessão ao vivo. Até mais. Tchau, tchau.